Você pode tomar o seu lugar agora. Nós vamos passar para o Ministério da Palavra. Quantos aqui querem dar a Ele o seu coração? Quantos aqui querem dar o coração para Jesus? Quantos aqui estão com o coração aberto para aquilo que o Senhor vai falar nessa noite? Nós precisamos ter o entendimento que nós precisamos estar com nossos olhos abertos e ouvidos atentos a tudo aquilo que a palavra de Deus declara sobre as nossas vidas. E eu creio que nessa noite não é diferente. Eu queria cumprimentar a todos que estão aqui e dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Você que está aí na sua casa, nós agradecemos essa porta que você permite que nós venhamos chegar até aí. E que também essa palavra, assim como é bênção para as nossas vidas, possa estar alcançando vocês aí do outro lado. Em nome de Jesus. Amém? Nós estamos falando sobre milagres. O tema deste mês, sobre os milagres de Jesus. Eu vou puxar aqui um pouquinho. Sobre os milagres de Jesus. O pastor Eduardo e a pastora Nívia já ministraram aqui poderosamente sobre os milagres que Jesus Cristo fez e através deles nós entendemos um pouco mais da vontade do Senhor para as nossas vidas. Antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer uma oração com você. Se você puder estender a sua mão para cá, para me abençoar, amém? Peça ao Senhor que Ele use a minha vida para falar com você. Peça ao Senhor que Ele use a minha vida para que, através do que nós nos alimentarmos aqui, nós possamos entender cada vez mais da vontade do Senhor. Deus, obrigado por cada pessoa que está aqui neste lugar, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Deus, que é pura e verdadeira. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui, Senhor, para, Senhor, nos alegrar na Tua presença. Por isso nós te pedimos, Pai, ministra os nossos corações. Toca, Deus, a vida de cada um que está aqui, de cada um que está no seu lar, Deus. Neste momento nós te pedimos, Pai, alcança aqueles, Pai, que muitas vezes estão cansados, muitas vezes estão entristecidos, Pai. Nós cremos que Tu és poderoso para mudar toda e qualquer situação, Pai. Por isso nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos e te pedimos, Pai, nos abençoa, nos direciona, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, milagres. Milagres de Cristo, milagres de Jesus. Se nós formos entender o que significado da palavra milagre, qual é o significado dessa palavra? Se você jogar lá no Google, vai estar o seguinte significado: ato ou acontecimento fora do comum, inexplicáveis pelas leis naturais. Milagres. O significado da palavra, então, é ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Milagre não se explica. Milagre não significa uma resposta. Milagre não é apenas uma bênção. Nós precisamos entender a diferença de bênção de milagres. Bênção é algo que você pode estar desejando na sua vida. Ter um emprego melhor, ter uma condição financeira melhor, ter algum bem material que você ainda não adquiriu. E se você, de maneira natural, batalhar e fazer a sua parte, com certeza o Espírito Santo vai te ajudar e te abençoar com esse item. Mas o milagre é algo que nada na visão humana é possível executar. Milagre é aquilo que somente Deus, com o seu poder, pode operar nas nossas vidas. Milagre é aquilo que somente a mão do nosso Senhor Jesus pode operar sobre as nossas vidas, onde o homem não pode agir, onde situação financeira não pode agir, onde status social não pode agir, onde só a mão do Senhor pode tocar nas nossas vidas. E para que nós possamos entender um pouco mais sobre milagres, nós podemos entender um pouco mais esse significado. Você pode estar precisando de algo e não necessariamente ser um milagre. Mas quem sabe você está aqui nessa noite, ou você está aí na sua casa nos assistindo nessa noite, e você realmente precisa de um milagre. Algo que somente o Senhor Jesus pode operar na sua vida. E eu tenho algo para te dizer, você vem ao lugar certo. A Bíblia declara que o Senhor Jesus, Ele tem todo o poder para transformar as nossas vidas. Você crê nisso? Você crê que o Senhor Jesus, Ele pode tocar na sua história, que Ele pode realmente operar milagres na sua vida, que Ele pode operar milagres na vida dos seus familiares, que Ele pode operar toda e qualquer necessidade. Ele é Deus de milagres.
Nós cantamos e nós cremos. O que nós falamos? Nós cremos em milagres. Eu creio em milagres. Nós precisamos ter o entendimento do que é o milagre, de como eu consigo entender como o milagre funciona na minha vida. Como assim entender? Tudo no reino de Deus, para que aconteça, existem princípios, regras, leis que operam para que ocorra algo nas nossas vidas. E milagres não são diferentes. Existem princípios para que o milagre aconteça na vida de uma pessoa. Existem princípios que nós precisamos entender para começar a praticá-los nas nossas vidas, para que nós possamos atrair o milagre para as nossas vidas. E para que nós possamos entender um pouco mais, vamos ver uma passagem de um milagre de Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 9. Vamos todos abrir? Irmãos, tenha uma Bíblia física, tenha uma Bíblia, baixe no seu celular, no seu smartphone, leia aqui nas telas, mas o importante é que você acompanhe aquilo que é ministrado nesse lugar. Nós precisamos conferir se aquilo que está sendo dito aqui realmente está na palavra de Deus. Amém? Nós precisamos ter esse entendimento. Mateus capítulo 9, versículo 27. Se você não tem Bíblia, acompanha na tela. E se você tem, por favor, abra. Mateus capítulo 9, versículo 27 ao 30. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler em outra versão aqui, mas o significado é o mesmo. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiam, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram. E ele perguntou: Vocês creem que sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Amém? O primeiro objetivo, a primeira regra, o primeiro princípio que nós precisamos entender para que o milagre aconteça nas nossas vidas é ter fé. Não conseguimos nada. Jesus declarou ali, disse-lhe que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos crer nas promessas de Deus. Nós precisamos crer no poder de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos crer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será sempre o mesmo. Se Jesus fazia milagres naquele tempo, Ele está disponível a nos socorrer neste dia. Jesus, Ele tem o mesmo poder. Aliás, Ele tem mais ainda poder porque Ele foi glorificado. Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele está disposto a nos socorrer, disposto a nos ajudar, se nós crermos. Fé. Nós precisamos ter fé. Não precisa abrir, mas em Hebreus 11:6 diz: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Chave essencial na vida cristã: fé. Se você não tiver fé, você não agrada a Deus. Aqui também diz assim: pois aquele que dele se aproxima. Se você está aqui para se aproximar de Deus, olha o que a Bíblia diz: precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você poderia estar na sua casa, no conforto do seu lar, você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui. Você está buscando a presença de Deus. Então você precisa crer que Deus existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quantos aqui estão buscando a Deus? Creia, Ele vai recompensar a tua busca, porque Ele é real, Ele existe, Ele é Deus, Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Nós precisamos crer.
Se nós não cremos, nós não podemos agradar a Deus. Se Deus estiver olhando os nossos corações agora, neste momento, será que algum de nós aqui está incrédulo? Será que algum de nós aqui está duvidando daquilo que o Senhor pode fazer, duvidando das promessas de Deus, duvidando do que pode estar os planos de Deus para as nossas vidas? Quando o Senhor diz que Ele tem grandes planos para nós, será que nós acreditamos de verdade? Será que nós cremos na Sua palavra? Nós precisamos crer. Tenha fé. Pode dizer para o irmão que está do teu lado aí, tenha fé. Tenha fé. Creia. Você que está aí na sua casa, tenha fé, creia que o Senhor Jesus, Ele é real e Ele está aqui neste lugar. Jesus está aqui neste lugar. Existem igrejas que as pessoas falam, eu vi um anjo, e as pessoas pulam, gritam de alegria, mas quando a gente diz que Jesus está no nosso meio, nós ficamos em silêncio. Irmãos, Jesus está neste lugar. Você pode glorificar Ele? Você pode dar um glória a Deus? Você pode entender que o Senhor Jesus está aqui neste lugar? A palavra dele é verdadeira, a palavra dele é real e ele está aqui no nosso meio. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali ele está no nosso meio. Amém? Tenha fé. Irmãos, o que é fé? Você pode estar escutado, o que é fé? É pensar com força em algo para acontecer? É ficar com pensamentos bons, positivos? O que é fé? Vamos abrir em Hebreus 11. No versículo 1. Hebreus 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Se você ainda não está vendo algo na sua vida, nós precisamos ter fé, porque a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé nos transporta para o futuro. A fé nos transporta para aquilo que a gente ainda não conquistou, aquilo que a gente ainda não adquiriu, aquilo que a gente ainda não provou. Quem sabe você está aqui e existe algo no seu coração que você está clamando, está pedindo a Deus, mas você ainda não conseguiu realizar na sua vida. Mas se você tiver fé, se você crer, você pode se visualizar alcançando o seu objetivo. Você pode ter fé e você pode visualizar a sua vitória chegando na sua vida. Porque a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Se você não está vendo saída, creia. Existe uma saída para você. Se você não está vendo solução, creia, existe solução para você em nome de Jesus. Nós não podemos mudar muitas vezes as circunstâncias que estamos vivendo, mas pela fé nós podemos ser transportados para o momento em que teremos a vitória sobre as nossas vidas. Irmãos, eu gostaria que você pensasse agora, alguma bênção, algo que você não tinha, que você clamou, e pela fé você alcançou. Com certeza você tem pelo menos algo, uma coisa para lembrar na sua cabeça. Algo que Deus te abençoou, alguma situação que Deus transformou, algum milagre que Deus operou na sua vida. Nós precisamos lembrar que já passamos por tantas dificuldades, tantas lutas, tantas batalhas, mas nós passamos e estamos aqui. Porque através da fé, nós podemos nos visualizar lá na frente. Se está difícil hoje, creia, vai melhorar. Se você vai estar triste, abatido, creia, há poder de Deus para que você saia daqui renovado, transformado e com um coração cheio de fé nesta noite. Amém? Fé. Se nós falarmos de fé, em uma das pregações que nós vimos aqui sobre milagres de Jesus, nós lemos aqui a história da filha de Jairo. Jairo chega para Jesus e pede para ele socorro porque a filha dele está morrendo.
E durante o percurso de chegar até a casa de Jairo, Jesus é tocado pela mulher, aquela que tinha um fluxo de sangue. Quando acontece esse milagre na vida dessa mulher, durante esse trajeto, chegam pessoas que estavam na casa de Jairo e diz: Jairo, não adianta mais, não incomoda o mestre Jesus, porque a tua filha morreu. Quando ele escuta aquilo, Jesus olha para ele e declara: não temas, crê somente. Muitas notícias ruins vêm sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós entramos em xeque contra a vontade de Deus, contra os propósitos de Deus, contra aquilo que o Senhor tem muitas vezes prometido para nós. Quem sabe você tem promessas de Deus aí na sua vida, eu creio, tenho certeza disso, mas as notícias que estão chegando para você não são notícias boas. Não são notícias que realmente te animam, mas o Senhor Jesus está aqui nessa noite e Ele declara: não temas, crê somente. Quando nós cremos, o que nós lemos na história de Jairo? Jairo ouviu aquilo do Senhor Jesus e eles continuaram o percurso até chegar na casa de Jairo. E lá o Senhor Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Irmãos, eu não sei o que aparentemente está morrendo na sua vida, mas eu creio, Jesus, Ele pode ressuscitar. Eu creio nisso. Eu não sei se a sua fé está apagando, eu não sei se o seu ânimo está se esvaindo, eu sei que Jesus, Ele pode ressuscitar qualquer coisa nas nossas vidas. Mas para isso nós precisamos ter fé. Não temas. É muito fácil nós falarmos: não tenha medo. Mas realmente não deixar o medo dominar é algo que nós precisamos aprender a executar nas nossas vidas. Uma coisa que eu aprendi e nunca mais me esqueci é que todas as pessoas têm medo. Não importa, todas as pessoas têm medo. Mas existem dois tipos de pessoas: os corajosos e os covardes. Os corajosos, eles têm medo. Só que a diferença do corajoso para o medroso é que o corajoso controla o medo e o medroso é controlado pelo medo. O medo está nas nossas vidas, mas você decide se você vai controlar o medo ou se você vai deixar o medo controlar você. Todos. Você pode pensar: não, essa pessoa é corajosa, essa pessoa não tem medo. Não existe. Todas as pessoas têm medo. A diferença é que ou você vai se tornar um corajoso controlando o medo, ou você vai se tornar um medroso deixando o medo controlar você. O que temos escolhido? O medo tem operado em nós. Jesus declara: não temas. Nós precisamos entender a vontade de Deus. Nós estamos falando sobre milagres. A fé e o medo estão operando junto no mesmo lugar na nossa mente. Nós precisamos entender. Jesus está declarando aqui: não temas, creia somente. Se na sua mente tiver somente a fé, e muitas vezes o medo quer se levantar, você diz não para o medo. Você controla o medo que está no seu coração e você declara: eu creio. O que nós falamos aqui no final do culto? Eu creio em milagres. É uma das frases que nós declaramos. Porque nós precisamos batalhar na nossa mente, entendendo que quando vier pensamentos ruins, que quando vier coisas ruins na nossa mente, nós precisamos declarar que nós cremos. E assim o medo não vai operar sobre as nossas vidas. Amém? Não temas. Diz para o teu irmão: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Crer. Tá, tudo bem. Então, nós entendemos o que é fé. Nós entendemos que não podemos ter medo. E nós precisamos entender como adquirimos fé. Existe uma passagem que diz que se a nossa fé é como um grão de mostarda, nós precisamos entender o significado disso. Não significa que nós precisamos ter uma fé pequena, mas significa que o grão de mostarda, ele passa a ser da menor semente a uma das maiores árvores que tem. A fé é possível que ela seja acrescentada cada vez mais nas nossas vidas. Nós podemos ter um nível de fé diferente do que nós tínhamos há anos atrás, e daqui a anos para frente nós podemos ter um nível diferente de fé do que temos hoje. Nós podemos crescer em fé. Você crê nisso? Como
Como? Fala para mim, como é que nós podemos crescer em fé? Está lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. Vou esperar você abrir aí, Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Você está alimentando a sua fé neste momento. Você está ouvindo a palavra de Deus e a fé está sendo acrescentada no seu coração. Existe um poder inerente à palavra de Deus, que através da sua palavra é gerado em nosso coração a fé que é necessária para vencer, a fé que é necessária para alcançar os milagres, a fé que é necessária para vencer as lutas e as dificuldades da nossa vida. E neste momento, o Espírito Santo, aí você sentado, prestando atenção na palavra, você está sendo acrescentado fé no seu coração. Existe o Espírito Santo, ele opera no nosso meio. Ele tem o poder de operar nas nossas vidas. Amém? O que você tem alimentado a sua mente? Se a palavra de Deus vem por ouvir, a incredulidade vem por ouvir também. Você já parou para pensar nisso? Para quem você está dando ouvidos? Quais são as pessoas que falam e você presta atenção? O que você tem feito nas redes sociais? Quem é que você segue? Quem você tem se alimentado diariamente? Posta um vídeo, você vai lá correndo e acessa. Quem é que você tem escutado? Você tem que prestar muita atenção, porque aquilo que nós escutamos entra na nossa vida. E aquilo que nós escutamos, assim como nós lemos, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que ter cuidado com o que estamos escutando, porque a incredulidade também vem por ouvir. Então nós temos que prestar muita atenção o que estamos alimentando a nossa mente. Se nós só queremos viver no mundo natural, não lemos a Bíblia, não meditamos, não escutamos palavra, não adoramos a Deus, só queremos nos alimentar de filme, de série, de redes sociais, isso acaba gerando incredulidade nas nossas vidas, porque nós não alimentamos o nosso espírito e alimentamos a nossa mente com coisas que não agradam o coração de Deus. Então, por favor, irmãos, eu falo com todo amor e carinho, eu sei como é alimentar a mente com coisas ruins e nós precisamos cuidar. Nós precisamos ter mais cuidado sobre isso. O que nós estamos alimentando a nossa mente. Amém? Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 2 e 4. Mateus capítulo 8, versículo 2 e 4. Diz assim a palavra de Deus: um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes me purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar ao sacerdote a presente oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Irmãos, nós lemos que uma das regras para obtermos o milagre é a fé. Aqui nessa passagem desse milagre que Jesus curou o leproso, nós temos um segundo princípio. Vamos ler de novo ali onde ele diz: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Quando nós entendemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, nós vamos ter acesso aos milagres de Deus para nós. Que coisa tremenda, irmãos. Jesus, Ele quer nos abençoar.
Jesus, Ele quer estender as mãos sobre as nossas vidas e realmente transformar a nossa história. Se nós formos lá para o tempo onde Jesus estava vivendo ali, a pessoa leprosa, ela era excluída. Não podia chegar perto de ninguém, não podia viver perto dos familiares, das pessoas que ela amava. E ela se prostrou diante de Jesus e declarou algo do seu coração que estava dizendo: Senhor, se tu queres, tu pode mudar a minha história. E Jesus olhou para ele e disse: eu quero. Eu não sei o que você está pensando nessa noite, mas Jesus, Ele quer mudar a sua história. Jesus, Ele está aqui com as mãos estendidas para nós, porque Ele deseja transformar as nossas vidas. Ele deseja transformar a nossa história. Jesus, Ele quer mudar as nossas vidas. Então, se primeiro eu tenho que ter fé, segundo eu tenho que conhecer a vontade de Deus para mim. Jesus queria aquilo para ele. Jesus queria ser um instrumento de Deus na vida dele. Então, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para mim e qual é a vontade de Deus para você. Através da vontade de Deus, nós podemos ter acesso aos milagres de Deus. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus deseja se revelar para as nossas vidas. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós entendemos que, para nós termos acesso a essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é o que está escrito no versículo: não se amoldar ao padrão deste mundo. Não se amoldar ao padrão deste mundo. Mas transformaram-se pela renovação da sua mente. Nós precisamos ter a mente transformada pelo Espírito Santo dia após dia. Através disso, nós podemos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nós devemos desejar isso para as nossas vidas. Nós devemos buscar essa vontade. Muitas vezes, quando agimos por a nossa própria vontade, sem o entendimento, nós agimos na emoção, nós vamos acabar nos dando mal. Porque a nossa vontade, ela é limitada. Nós tomamos decisões por aquilo que nós sabemos, pelo aquilo que muitas vezes as circunstâncias vêm dizendo às nossas vidas. Mas Jesus, quando Ele olha para nós, Ele sabe o nosso futuro. Ele sabe onde nós podemos chegar. E quando nós escutamos e obedecemos a voz de Deus, aquela boa, perfeita e agradável vontade dEle é efetivada nas nossas vidas. Nós precisamos dar ouvidos ao Espírito Santo. Não tome decisões sem orar. Não tome decisões sem orar e buscar a Deus. Busque ao Senhor. Jejue, ore, se consagre, para que você possa tomar decisões através da vontade de Deus para a sua vida. Diz para o teu irmão que está ao teu lado aí: tem que decidir alguma coisa? Ora. Não age por impulso, não age por circunstância. Creia que Deus está no controle da sua vida e que Ele vai te guiar. Amém? Nós precisamos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 6. Efésios, capítulo 1, versículo do 4 ao 6. Qual é a vontade de Deus para nós? Vamos ler o que está lá, em Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 6. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença.
em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Irmãos, existem dois tipos de propósito de Deus: o propósito geral para todos e existe o propósito individual de cada um de nós. Você já parou para pensar qual é o propósito de Deus para a sua vida? Cada coisa que é criada no mundo de hoje, ela é criada com um propósito, um objetivo. Cada coisa que nós criamos, nós temos um propósito já pré-definido. Nós, homens falhos, já temos isso. Não é do nada assim, apareceu, vamos usar para qualquer coisa. Se você adquirir um smartphone, você tem um propósito: se comunicar, ter acesso à internet, baixar aplicativos que você pode usar no seu dia a dia. Até os aplicativos, cada um tipo, foi criado com um propósito. Então Deus, na sua perfeita sabedoria, quando Ele nos formou, quando Ele nos criou no ventre da nossa mãe, Ele já nos colocou um propósito na vida de cada um de nós. Nós lemos aqui o propósito geral. Qual é o propósito geral para a igreja? Deus, Ele escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Irmãos, esse é o propósito geral, mas você precisa buscar o propósito ao qual você foi criado. Eu costumo ouvir que no time de Deus não existe banco reserva. Para todos que estão aqui neste lugar, para todos que estão nos ouvindo, para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, existe um propósito para a vida deles. Qual é o seu propósito? Você já parou para pensar nisso? O que é que Deus, quando estava te formando, queria com a sua vida? Nós precisamos buscar o propósito de Deus. E só existe uma forma de nós buscarmos o propósito de Deus: conhecendo a sua vontade. E como é que eu conheço a sua vontade? Conhecendo a sua palavra. Não existe atalhos, irmãos. Nós precisamos gastar tempo com a palavra de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos meditar, nós precisamos estudar, nós precisamos ouvir pregações, nós precisamos vir à igreja, ser ministrado, nós precisamos de alguém para nos discipular, nós precisamos conhecer cada vez mais a vontade de Deus para as nossas vidas. Interessante, irmãos, eu vou ler aqui rapidinho, você não precisa abrir. Romanos 15:4 diz assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Tudo o que foi escrito na palavra de Deus foi escrito para nos ensinar qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quais são os pensamentos de Deus? Você vai encontrar aqui. Na palavra de Deus, você vai encontrar os desejos, os pensamentos, a maneira de agir, tudo está na palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16. Nós já estamos acabando a introdução, então você pode ficar tranquilo. Brincadeira, irmãos. O que nós lemos ali? 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Nós lemos o versículo anterior, pois tudo que foi escrito no passado para o nosso ensino foi escrito. E agora nós lemos aqui que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Eu sei que existe algumas vertentes teológicas que não creem no Velho Testamento. Tem uns que só acreditam nas cartas de Paulo, mas nós lemos aqui que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a palavra de Deus foi instruída pelo Senhor Jesus. Nós precisamos ler e crer em toda a palavra de Deus. Vamos ver um outro exemplo de milagre que Jesus executou. Marcos capítulo 9.
Abra comigo aí, Marcos capítulo 9, versículo 16. Marcos capítulo 9, versículo 16. Marcos capítulo 9, versículo 16, diz assim a palavra de Deus. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho, que está com um espírito que impede de falar. O menininho estava endemoniado. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rodar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Disse: desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu uma multidão que estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão, o levantou e ele ficou de pé. Nós acabamos de ler aqui o que o pai desse menino disse. Jesus, se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Jesus olhou para ele e disse: se podes, tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Vamos declarar juntos? Tudo, eu falo uma palavra, você repete. Tudo é possível para aquele que crê. Irmãos, tudo. Jesus não limitou área, não limitou o setor, não limitou nada. Ele disse: tudo é possível àquele que crê. O que você está precisando? O que você está passando neste momento? O que você está pedindo nas suas orações? O que você tem clamado a Deus? O que você tem gastado tempo pedindo ao Senhor Jesus? Nós lemos aqui: tudo é possível para aquele que crê. Tudo, irmãos. Tudo, 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 tudo. Não importa a situação. Nós vemos vários milagres que Jesus executou. Ele curou enfermos. Ele trouxe provisão para aquele que não tinha. Ele libertou aquele que estava preso. Ele transformou no mundo espiritual a vida de uma pessoa que estava ali enganada. Ressuscitou mortos. O que é impossível para o nosso Deus? O que é impossível para Deus? O que é difícil para Deus? Nada, irmãos. Não há impossível para Deus. Não há coisas difíceis para Deus. Ele tem todo o poder, Ele tem todo o domínio, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus de toda a terra. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer que Jesus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será sempre o mesmo. E o pai do menino disse ali, exclamou: creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. O que impede o agir de Deus nas nossas vidas é a nossa incredulidade. Se tu podes, Jesus, Ele pode tudo. E Ele pode nos ajudar a vencer a nossa incredulidade. Quais são as promessas de Deus que você tem deixado de crer? Salvação da sua família?
O que o Senhor tem te prometido? Quem sabe transformar a tua história? Quem sabe te curar de uma enfermidade que você está desenganado? Quem sabe transformar a sua área financeira? São tantos problemas que nós passamos nessa vida e muitas vezes nós esquecemos que Deus, Ele é o Deus de milagres, que Ele é um Deus de socorro, que Ele é um Deus que opera o sobrenatural ao nosso favor. Ele continua sendo o mesmo. Nós precisamos crer no poder de Deus sobre as nossas vidas e nós precisamos crer que Ele está aqui neste lugar e pode mudar a nossa história hoje. Hoje. Você pode sair daqui com o seu milagre hoje. O que te impede? A incredulidade do nosso coração. E Jesus pode te socorrer até mesmo disso, como nós lemos aqui. Exclamou: creio, ajude-me a vencer minha incredulidade. Tem pessoas que têm fé para ganhar um milagre na área financeira, mas não têm fé para ganhar na área da cura. Tem pessoas que têm fé para ser curado, mas não têm fé para ser abençoado na área financeira. Qual é a área das nossas vidas que está faltando fé no nosso coração? A fé é uma das chaves que nós lemos aqui na palavra de Deus. Segunda, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E terceira, que nós lemos agora aqui no texto, nós não podemos limitar o poder de Deus para as nossas vidas. Quem sabe você já deixou de orar porque você acredita que não vai mais acontecer. Você tem limitado o poder de Deus na sua vida. Jesus, Ele tem o poder disponível para nós do tamanho da nossa fé. Quando os cegos chegaram para Jesus, Ele disse: seja feito conforme a tua fé. Se eles tivessem fé para alcançar algo além da cura, ia acontecer na vida deles. E isso depende da nossa fé. E como nós falamos, aqui neste lugar, você está escutando a palavra de Jesus Cristo, você está escutando a palavra de Deus, e está sendo gerada fé no seu coração. Você tem fé para alcançar o seu milagre. O que é que tem te impedido de alcançar o milagre de Deus? Vamos nos colocar de pé. No versículo 23 que nós lemos, Jesus disse: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Jesus está te dizendo nessa noite, esse milagre que você tem clamado, essa situação que você tem pedido, tudo é possível àquele que crê. Irmãos, não é a pessoa que está aqui em cima, não é o pastor Eduardo, não é o Leandro, não é os irmãos do louvor. Jesus olha para o nosso coração e Ele vê a nossa fé para operar nas nossas vidas. Feche teus olhos neste lugar. O que é que tem tomado muitas vezes o teu coração? Qual área da tua vida tem gerado incredulidade? Jesus, Ele quer limpar a tua mente. Jesus, Ele quer transformar a tua história. Dia após dia, Ele está disponível. Quem sabe você deixou de crer. Você deixou de viver uma vida com Deus. Você tem vivido afastado, muitas vezes no automático. Mas Jesus, Ele te trouxe aqui essa noite para restaurar a tua fé, para transformar aquilo que muitas vezes parece que não tem jeito. Tem jeito sim, irmãos. Creia, Jesus está aqui neste lugar. O Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, aquele que se entregou por nós, aquele que não poupou a própria vida por amor a nós. Será que tem algo que Ele não possa nos dar? Será que tem algum milagre que Ele não possa fazer pelas nossas vidas? Ele nos ama. Ei, aquele leproso chegou: se tu queres, Senhor. Jesus olhou para ele e disse: eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida, eu quero operar um milagre onde você está precisando, se Jesus deseja te abençoar hoje, não deixe a incredulidade tomar a sua mente, não deixe a dúvida chegar no seu coração, creia, coloque a sua fé agora no altar, coloque a sua fé agora na presença de Deus, comece a colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Quem sabe você ainda não se entregou para Jesus, comece a declarar: Jesus, eu te quero na minha vida, Jesus, eu quero me render a Ti,
Se você está afastado, comece a pedir ao Senhor: Senhor, me restaura. Senhor, transforma minha história de novo. Deus, nós nos colocamos na Tua presença, Pai. Nós declaramos que cremos em Ti, Pai. Primeiramente, na autoridade do nome de Jesus, todo mal que vem para atrapalhar, tudo aquilo que Satanás tem lançado na nossa mente para termos incredulidade, nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos aqui uma mente limpa pelo nome de Jesus. O sangue de Jesus passando agora em cada mente aqui, nós declaramos em nome de Jesus, Pai. Nós cremos, Pai, através da Tua palavra, nós cremos que está se acrescentando fé no nosso coração. Nós cremos, Senhor Jesus, nós cremos, nós estamos aqui porque cremos. Nós estamos aqui porque acreditamos no Teu poder. Nós estamos aqui porque cremos na Tua palavra. Nós cremos que é verdade, Senhor Jesus. Comece a declarar ao Senhor.